Na igreja, os que são mais antigos conhecem a minha história, conhecem o meu testemunho, conhecem inclusive o meu testemunho que eu vivi durante um período da minha vida. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso, porque eu o venci em nome de Jesus. Aleluia. Mas, para que tudo isso acontecesse, hoje eu pudesse estar aqui nesta igreja, como um pastor auxiliar do nosso bispo Robson, eu precisei ser usado por Deus, por alguns homens a me tocar, a falar comigo, a me aconselhar, e Deus foi me rodeando de homens de Deus. Há exatamente 10 ou 11 anos atrás, eu vivi um tempo no qual, como o pastor acabou de declarar aqui, já era crente, era líder de ministério de tecnologia da igreja, e um determinado dia decidi eu fazer algo de errado, e aquilo foi cada vez ficando mais difícil de deixar de fazer, e eu fui pecando, eu entrei pelo caminho da traição, da infidelidade, eu vivi isso tudo. Aí Deus me toca, há uma restauração na minha vida, através da vida desta igreja, e eu vou, com um coração cheio do desejo de fazer a obra. Comecei, já na parte de recuperação da minha vida, do meu casamento, do meu ministério, a receber homens, a tratá-los, e sem nenhum compromisso com algum ministério, até que um dia, numa conversa entre eu e o bispo, na época pastor Robson, decidimos então dar início a um ministério de homens. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade é essa? Temi, tremi, tive medo. Aí Deus me mandou ao encontro de alguns homens lá em BH, num congresso de homens, dos homens da promessa. E esse homem aqui, durante a sua ministração, foi usado por Deus de forma a responder aos questionamentos que eu tinha no meu coração, de uma forma a sair daquele lugar diferente no qual eu havia entrado. Eu era um homem de Deus, mas eu tinha situações na minha vida, do meu passado, algumas questões que foram deixadas, hereditárias do meu pai. Eu comecei a seguir o mesmo caminho que ele em algumas situações, e naquele dia, uma palavra sobre paternidade, que talvez ele não lembre, mas para mim ela será inesquecível, porque foi uma palavra que tocou o meu coração a um momento de mudança. Foi o pastor Lincoln, e por isso eu tenho esse carinho, esse apego. Eu olho para ele e vejo mais do que um pastor, um amigo, apesar da distância do qual nós congregamos, um homem que tem abençoado a minha vida e vai abençoar a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Creia que Deus pode mudar a tua vida como mudou a minha. É o que eu quero pedir ao Senhor nesta noite. Eu quero gastar mais 2 minutos para abençoar a vida deste homem. Estenda suas mãos, sentado mesmo. Abençoa o pastor Lincoln, dá a ele, Pai amado Deus, condições de exercer o seu ministério. Cuida da tua família, Pai amado Deus, da tua esposa, Pai. Realiza os sonhos e projetos do coração do teu filho, é o que eu te peço nessa noite. Amém. E que ele seja usado pelo Senhor para falar com a vida daqueles que aqui estão, com a vida desta igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Tá bom. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Depois de um louvor desse de primeira idade, os de terceira idade já estão até sem fôlego. É o meu caso, né? Isso é louvor para a primeira idade, não é para a terceira idade. Esse a gente termina sem fôlego no final, né? Mas glória a Deus, que bom. Quando eu cheguei ontem, que fui apresentado ao pastor Geraldo, eu vi que ele tinha uma graça especial. Além de ser filho, homem de Deus, e eu fiquei pensando, o que esse homem tem de diferente? Aí eu descobri que era o sobrenome dele, sabe? Geraldo Guimarães. E normalmente esse pessoal que tem esse sobrenome Guimarães, os que não eram bons já morreram todos. Os vivos está tudo aí sendo bênção, né? Amém. Qualquer semelhança não é mera coincidência não, viu? É porque eu também tenho o sobrenome de Guimarães. Deu para entender, né? Mas irmãos, eu quero ser um pouco mais rápido hoje. Nós normalmente, quando pensamos em dar uma oferta ao Senhor,
ou usarmos de uma expressão de gratidão, muitas vezes nos falta o entendimento de que isso verdadeiramente toca o coração do Senhor e que Ele verdadeiramente é super sensível a uma atitude de gratidão. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 116, né? Salmo 116, versículo 12 e 13. Salmo de número 116. Estou aqui abrindo a Bíblia aqui porque eu tenho anotado ali e me fez lembrar, uma vez teve um pastor pregando na nossa igreja, isso há muitos anos, né? Eu tinha menos anos de caminhada cristã, e o pastor pediu para nós abrirmos num capítulo de Jonas. Gente, eu tive a sensação naquela hora que a Sociedade Bíblica tinha editado a Bíblia e esquecido de pôr o livro de Jonas na minha Bíblia, porque eu fui para frente, fui para trás, eu virei tudo. Quando eu vi que todo mundo já tinha achado, ele ainda pergunta: todos encontraram, amém? Aí todo mundo diz, amém. Eu disse, eu vou ficar quieto onde é que eu estou aqui, porque depois eu vou procurar esse livro, porque eu acho que minha Bíblia não tem, né? Mas olhando aqui no Salmo 116, né? Salmo de número 116, nós vamos encontrar uma expressão que muitas vezes nós confundimos versículos como este. Ele diz assim, é o versículo 12, 13 e 14: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Bíblia diz, como posso retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Pai, nós no nome de Jesus te suplicamos que nesta noite, o teu Espírito que já começou esta obra, através dos momentos de louvor, dos momentos de gratidão ao Senhor, possa completar em nós, Pai, o entendimento do que alegra o coração do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Esse primeiro versículo, ele diz assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu quero te fazer uma pergunta. Esse salmista, neste versículo, ele está falando com quem aqui? Com Deus? Com um amigo? Com quem que ele está falando? Consigo mesmo. Isso tem uma figura de linguagem, esse ato de conversar consigo mesmo, porque às vezes quando a gente chega em casa e vê a mulher conversando sozinha, ou a mãe, ou o marido, ou qualquer coisa, a gente pensa o quê? Está doido. Você está conversando com quem aí? Né? Mas a gente vê que o salmista está usando deste recurso. Essa figura de linguagem chama solilóquio. É uma figura de linguagem pouco conhecida. Esse ato dele perguntar a si mesmo. Mas o que ele está fazendo aqui é aquilo que nós fazemos todas as vezes que vamos comprar um presente para alguém. Você chegar e dizer assim, puxa, eu queria levar esse presente para minha filha ou meu filho, mas será que ele vai gostar? Será que ele vai usar? Não é? Então o salmista nesse lugar, quando ele expressa essa atitude de querer agradar o Senhor, de querer fazer alguma coisa pelo Senhor, ele em momento nenhum aqui, ele faz referência a nada material. Ele não faz nenhuma referência a outra coisa que não seja o que agradaria verdadeiramente o Senhor. Ele diz no versículo 13, eu erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Na verdade, eu descubro que o que agrada o Senhor é eu me posicionar como um homem de Deus, salvo que eu sou. Amém, gente? É isso que ele está dizendo. Olha, ele pergunta e ele mesmo responde. O que eu vou fazer é erguer o cálice da salvação. E depois ele diz, eu vou cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, o povo vai saber que eu sou um homem de Deus. O povo vai saber que eu não me envergonho dele. O povo vai saber que agora eu, verdadeiramente,
eu sirvo a um Deus de poder. Mas abra comigo a sua Bíblia, num outro texto, que eu quero que a gente analise um pouquinho desse texto, que é Lucas capítulo 17, e vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. É rapidinho. Lucas 17, de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhes disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Irmãos, uma coisa que tem me chamado muita atenção é que muitas vezes nós lemos a Bíblia, conhecemos os relatos, mas nós não observamos detalhes que aparentemente são tão pequenos que às vezes se tornam imperceptíveis. Esse versículo 14, 15 e 16, especialmente esse versículo, porque aqui é um relato, né, de que Jesus ia passando, os leprosos vieram e gritaram: tem misericórdia. E aqui é um detalhe: ficaram à distância. Eu sei que a grande maioria sabe por que desse ficar à distância. É porque naquela época a lepra era considerada como uma doença altamente contagiosa, né? Que hoje nós chamamos a lepra de hanseníase, né? Hoje a pessoa faz um tratamento em casa sem nenhuma dificuldade. Mas aqui eles deveriam morar numa cidade fora, ou seja, numa vila fora da cidade. Eles teriam que, ao aproximar de pessoas que não eram leprosos, eles deveriam gritar: lepra, lepra. Para quê? Para manter as pessoas longe deles. Mas quando ele diz: Jesus, mestre, tem piedade de nós, Jesus então dá uma palavra para ele: vão mostrar-se aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época a classe sacerdotal tinha algumas atribuições que hoje nós chamaríamos de saúde pública. Eles tinham a autoridade de enviar alguém para esta vila, como também tirar alguém desta vila. Ninguém poderia voltar para sua casa sem que eles olhassem e dissessem: não, você está curado, pode voltar. Aqui eu aprendo a terceira lição aqui agora. A Bíblia diz que enquanto eles iam, foram purificados. Isto me mostra que os milagres de Deus, que as curas de Deus, elas começam sendo instantâneas, mas elas também podem ser progressivas. Porque veja que quando Jesus manda eles irem, o texto é muito claro que diz: enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, eles saíram da presença de Jesus sem ser curados. Eles tiveram uma atitude de fé de procurar o sacerdote. Veja, um deles, quando viu que estava curado, voltou. Quem voltou é porque tinha ido. Quando ele viu, ele voltou. Louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus. Aqui vem outra lição para mim. Ele era um samaritano. Por que essa referência? O que isso tem a ver? Por que esse destaque da nacionalidade dele? Do lugar que ele era? Entendemos que aqueles 9 que não voltaram eram judeus.
Vocês sabem que os samaritanos, na época de Jesus, eles eram tremendamente discriminados. O judeu dava volta para não passar por Samaria. Então, eles não se davam com o samaritano. O que chocou a mulher ali naquele poço, o dia que Jesus pediu água para ela? O que chocou ela? Ela perceber que Jesus era judeu e ela era samaritano. Eles não conversavam com outros. Os judeus não conversavam, não se davam com os samaritanos. Agora Jesus faz isso com uma mulher ainda mais. Veja que neste momento, aquilo chamou a atenção de Jesus. Por quê? Mais uma vez, esse homem era um homem samaritano. E Jesus então faz uma pergunta: mas não foram 10? Onde estão os outros? Ou onde estão os 9? Irmãos, o judeu, apesar de ter toda essa resistência a Jesus, mesmo daquela época, mas o judeu não deixou por isso de ser considerado um povo de Deus. Então, quando Jesus faz referência a esse estrangeiro que voltou, a esse samaritano, ele está dizendo que muitas vezes há mais gratidão no meio do ímpio do que do seu povo. Isso me chama a atenção. Você já teve a curiosidade de observar o seu tempo de oração? Vamos pensar que você orasse 1 hora por dia. Você vai ver que 59 minutos é pedindo e pouco intercedendo, e 1 minuto mostrando gratidão. Porque os nossos pedidos ao Senhor são por varejo. Você ora pelo marido, pela mulher, você ora pelo carro, você ora pelo pneu que está estragado, você ora, enfim, você ora por tudo, em detalhe, aquilo que você quer receber do Senhor. Mas quando chega a hora da gratidão, como é que você ora? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Aí é um agradecimento no atacado. O pedido é no varejo, ou seja, é detalhadinho, mas o agradecimento é no atacado. Então, este texto mostra que no meio do seu povo, muitas vezes, nós não temos essa gratidão. Agora, o que eu acho interessante, que pelo menos por 2 vezes que eu lembro, uma é essa passagem, Jesus às vezes usa o samaritano para dar uma cutucada nos judeus. Quando daquela parábola chamada Parábola do Bom Samaritano, ele diz que aquele homem tinha sido roubado, apanhou, estava lá no caminho. Aí ele diz que passou primeiro, quem foi? Quem se lembra? Um sacerdote. O sacerdote era de que nação e de que tribo esse sacerdote era? Ele era judeu e era levita. Ele era da tribo de Levi. A Bíblia diz que ele passou de largo, ele nem deu papo para o homem que estava machucado. Aí ele diz, aí veio um outro, que era o quê? O primeiro era sacerdote, o segundo era um levita. Do mesmo lugar. Teve o mesmo comportamento. Mas aí ele diz, aí veio um samaritano. Irmãos, eu tenho para mim que quando esses judeus estavam perto de Jesus, ouviam isso, eles não tinham como não ser tocado no interior deles. Por quê? Porque Jesus queria confrontá-los com aquela religiosidade que não produzia nenhum fruto. Tanto que lá no livro de Hebreus diz o quê? Que a fé sem obra, é morta. Então aqui Jesus, depois de observar e fazer essa pergunta, e onde estão os 9? Ele diz, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Jesus volta a dar ênfase à situação novamente. Irmãos, isso quer dizer para mim que eu preciso ter um coração cheio de gratidão. Isso quer dizer para mim que eu preciso pensar quem eu era no meu passado. Pensar onde eu estaria hoje se Jesus não tivesse me salvado. Eu penso sobre isso. Primeira conclusão que eu chego, eu acho que eu teria morrido já. Eu não teria casado, eu não teria esposa, eu não teria filhos. Sabe? Esse é o sentimento que eu tenho. Mas muitas vezes
nós demonstramos o que também está escasso, tá? Nós demonstramos muito mais gratidão a pessoas do que ao Senhor, sem saber que essas pessoas, muitas vezes, ou na maioria, ou na totalidade, estão sendo instrumentos de Deus para me abençoar. Amém? Nós não observamos isso, mas quando nós olhamos, não vamos ler o Salmo 103, o salmista começa a usar da mesma questão do Salmo 116. Bendize a minha alma ao Senhor. Começa o salmista falando de novo consigo mesmo, se exortando, usando essa chamada figura de linguagem de solilóquio. Ele conversa com ele fala com ele exorta ele mesmo, e ao final ele exorta até os anjos a demonstrar gratidão ao Senhor. Mas, eu quero que você vá comigo lá para o livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Às vezes há muitas pessoas que não leem o Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento, isso mesmo, não lê, e muitas vezes perde preciosidades de Deus que nos ensinam muito. Veja que este capítulo, ele começa trazendo uma exortação a nós. Ele diz: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Esse viver aqui não é tão somente num sentido de não morrer, mas para que vocês tenham qualidade de vida. Tenham qualidade de vida. E ele diz: multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Aí ele diz no versículo 2: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Veja, eu às vezes fico pensando nessa caminhada do deserto. Quantos anos foram? 40. É o período bíblico onde registra a maior quantidade de milagre, é o deserto. Porque foram 40 anos, onde dia e noite, durante os 40 anos, não faltou o cuidado do povo, o cuidado sobre o povo. Era nuvem de dia, era coluna de fogo à noite, era o maná que caía, era a roupa que não envelhecia, era o sapato que crescia. Ou seja, é o período bíblico de maior quantidade de milagre, é exatamente isso. Mas às vezes eu fico pensando que as mulheres dessa época não deviam ter esse entendimento que as mulheres de hoje têm. Veja bem, se eu usar 40 anos uma mesma roupa, não, a mulher hoje vai num casamento com a roupa, semana que vem chega um convite de casamento de outra pessoa. O que ela fala para você? Olha, eu quero dizer para você que eu não vou. Mas por que você não vai? Eu não tenho roupa. Agora, nós como homens, nós temos uma visão literal das coisas. A nossa visão não é como a visão de uma mulher. Quando a mulher diz para o marido: eu não tenho roupa, como ele faz essa leitura? A minha mulher está andando nua. Deve ter só uns trapinhos aí para vestir, porque ela diz que não tem roupa. Aí ele, disfarçadamente, ele vai lá no quarto, abre o guarda-roupa e começa: minha mulher não tem roupa. Ela diz: olha, vou ter que comprar uma sandália aí, que eu estou sem sandália e sem sapato nenhum. Aí você chega lá na sapateira, onde guarda o sapato, você tem a impressão que ela é eles costumam chamar de 100 pés. 100 pés, né? Perdoa. 100 pés. Você fala: não pode, como minha mulher não tem sapato? Porque o homem é literal. Se ele disser assim: eu não tenho sapato, você trata de sair correndo e comprar logo. Porque ele já está usando um que está furado há mais de mês. Você está entendendo? Que alguns ainda põem até papelão dentro para...
É assim que acontece. Então eu fico pensando, estas mulheres, naquela época, não poderia ter essa natureza de hoje, porque elas iam querer voltar para o Egito todas, não ia querer nada de deserto, nada de terra prometida, porque não trocava de roupa, era sempre as mesmas roupas, mas aquilo era o quê? Uma providência de Deus. Mas vamos caminhar para o final aqui. Vamos lá no versículo 10. O versículo 10. Não, o 7, para nós ter entendimento, que o 10 é uma continuidade do 9, que é uma continuidade do 8 e do 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando para uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Versículo 10, cujo algumas Bíblias, entre o 9 e o 10, traz um título que a editora deu, isso não está escrito no original bíblico, diz assim: advertência contra a ingratidão. Algumas Bíblias têm esse título, a outra pode ser admoestação contra o orgulho. Aqui agora você prepara, aí Deus continua: depois de terem comido até ficarem satisfeitos, louve ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os decretos que hoje lhe ordeno. Versículo 15, e ele os conduziu por um imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, de serpentes e escorpiões venenosos, ele tirou água da rocha para vocês. Ou seja, Deus está procurando trazer à memória do povo motivos de gratidão, como está no livro de Lamentações, né? Quero trazer à memória que me dá esperança. É o que Deus está fazendo aqui. Deus está trabalhando para eles lembrarem das vitórias, foram livres da serpente, da fome, da sede. E versículo 16, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Agora sim, eu quero que você preste muita atenção no versículo 17 e no versículo 18, porque muitas vezes nós temos esse comportamento, nós usamos estas palavras que nós vamos ouvir aqui agora. Deus continua dizendo: não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem te dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, o que é que acontece com muitos de nós depois de passarmos por uma luta, uma dificuldade, um assalto, uma perda qualquer? O que é que normalmente, quando vamos falar para os outros, nós usamos? Se eu não fosse esperto, cara, eu tinha dançado nesse negócio aí. Se eu não fosse esperto, eu não teria o que eu tenho hoje. Irmãos, quem escreveu isso foi quem nos formou no ventre da nossa mãe. Ele está dizendo isso porque nós somos altamente tendenciosos a trazer para nós glória, a trazer para nós um comportamento de altivez, de orgulho. Ele diz: não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim esta riqueza. Ou seja, aprendamos nós a dar graças a Deus por tudo que temos, por tudo que recebemos, pelos filhos, pela família, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo carro. Aprenda a ter esse tipo de comportamento. Por quê?
porque isso alegra o coração do Senhor. Veja que voltando ao Salmo 116, que nós lemos há pouco, veja que a pergunta do salmista: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu quero que você pense sobre isso. Irmãos, o Senhor nos deu dons. O Senhor nos deu dons ministeriais também. Para quê? Para ficarem engavetados? Não. A igreja de Jesus, todos aqueles que têm a Jesus, têm, no mínimo, um dom. Mas Ele é livre para nos usar em quantos quiserem. Ninguém diga: eu não tenho dom, porque se você falar isso, você está dizendo: o Espírito Santo foi infiel comigo. Ele deu para o pastor André, mas não deu para mim. Ele deu para o pastor Geraldo, mas não deu para mim. E isso não é uma verdade. A verdade é: nós temos dom. Você pode orar, sabe o quê? Senhor, leva-me a reconhecer o dom que o Senhor me deu. E os dons de Deus são para edificação da igreja, são para glorificação do seu nome. Esses são os dons de Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre os dons, lá em Romanos 11, 29? Que os dons de Deus são irrevogáveis. Eu lembro, há uns 3 anos, eu estava falando num congresso de jovem, na Argentina, e quando termina, chegou um rapaz para mim, e disse: pastor, eu quero que você ore por mim. Eu servi o Senhor, eu era do grupo de louvor, mas pastor, eu me desviei, voltei para as drogas, fui para a bruxaria, fui para o satanismo, e o cara foi fundo nessa desviada dele. Pastor, e agora eu estou voltando para Jesus, e eu quero que você ore, para que Ele me devolva o dom, sabe, para Ele me devolver o dom. Eu disse: irmão, você me desculpa, mas eu não posso fazer essa oração por você. Mas por quê? Você quer dizer que Ele não vai me devolver? Eu falei: não, é porque Ele não tirou. Devolve é quando tira, Ele não tirou. Romanos 11, 29 fala sobre isso. O que nós vamos orar é para Ele trazer sensibilidade ao seu coração, para poder ouvir a voz do Espírito, no dom que Ele vai te usar. Aí sim, isso está correto. É como o crente que ora, pedindo ao Senhor autoridade. Irmãos, isso está errado, não está correto. Você tem que orar, então, sobre o tema autoridade, é assim: Senhor, ensina-me a usar da autoridade que o Senhor me deu. Eis que vos dou autoridade, não é o que Jesus diz lá em Lucas 19, lá em Marcos 16, eis que vos dou autoridade. Significa o quê? Que nós temos autoridade. Nós podemos não saber usar. Nós podemos, às vezes, correr do diabo quando ele tinha que correr de nós. Mas ele aproveita da nossa ignorância, de ignorar a palavra de Deus. Veja, irmãos, eu quero terminar dizendo isso para você. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe onde é que eu começo a ver a justiça de Deus? Na nossa salvação. Vamos admitir, vamos pensar, que o homem que tem o QI mais elevado, o homem mais inteligente do mundo, vamos pensar, que fosse o mais rico do mundo, que acho que ainda é o Bill Gates. Esse homem, para ser salvo, ele tem que percorrer o mesmo caminho que tem que percorrer o analfabeto. Ele não tem nenhum privilégio acima desse analfabeto para ser salvo. Isso é o quê? Justiça de Deus. Porque se Deus fizesse igual concurso público, para ser salvo, só iriam os estudados. Muitos de nós ficaríamos. Então guarde isso no seu coração, meu irmão. Nós vivemos nessa geração para ser bênção.
Eu lembro que quando eu me converti, por algumas vezes, eu senti vontade. Eu pensava, Senhor, por que eu não nasci no ano 800? No ano 1000, era muito mais fácil ser crente naquela época do que hoje. Quando eu comecei a ler a história, eu descobri que era tão difícil como hoje, porém eram dificuldades diferentes. Mas eu também descobri que hoje, como estamos aproximando a volta de Jesus, o inimigo está impondo mais pressão. O inimigo está tentando tirar a nossa atenção de várias maneiras, entende? Então é isso que nós precisamos estar atentos. É a sutilidade do inimigo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz sobre a armadura de Deus, ele diz, para que vós podeis resistir às astutas ciladas de quem? O que é uma astuta cilada? É um plano muito bem tramado. Muito bem tramado. Não é um plano qualquer. Não é uma armadilha qualquer que eu vou chegar e dizer, oba, para aí, aquilo ali? Não, não. Ele vai tentar me pegar numa situação inesperada. Então, irmãos, eu quero orar com você. Eu quero que o Espírito Santo de Deus tenha em nós total liberdade para nos fazer entender que a gratidão é que nos leva a louvar o Senhor. E a importância de louvarmos o Senhor com entendimento. Normalmente, nós gostamos mais das músicas pelos ritmos do que pela letra. Não está errado gostar de ritmo, mas nós temos que prestar atenção quando nós cantamos. Será que eu estou expressando verdadeiramente aquela gratidão que está escrita ali? É isso que devemos pensar.